Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom! Você quer conhecer que arrendatários não são herdeiros? E que hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a parábola dos lavradores maus. Esses que querem ter a herança à força, matando o filho, crucificando Jesus novamente. Vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto aqui agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Lucas 20, do 9 ao 16. Muito bem, tivemos a leitura da palavra, que Deus possa aplicar em nossos corações, que sejamos receptáculos agora de sua vontade. Muito bem, Jesus sempre usou este recurso chamado parábolas para ensinar grandes princípios, profundidade espiritual. Era um recurso que alguns entendiam e ocultava aquilo de outros. Então, os filhos de Deus, eles conhecerão todos os mistérios de Deus. E eles são postos em posição para entender tudo aquilo que Jesus falou, porque a revelação será dada a eles. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você está em posição de entender a verdade, então pegue a verdade e fixe ela em seu coração. Muito bem, é uma coisa maravilhosa. Nesta parábola dos lavradores maus, esses escribas e fariseus, eles chegam, os sacerdotes, e fazem uma pergunta para Jesus: quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Jesus, com sabedoria, porque responder uma pergunta com outra pergunta é você ser sábio. Jesus disse: eu também vos farei uma pergunta. Isso é uma grande sabedoria, quando você responde uma pergunta com outra pergunta. É sinal de sabedoria. Veja só, alguém chegou para um irmão, uns assembleianos das Assembleias de Deus, todo inchado, e chegou para o irmão da mensagem e disse assim: olha, irmão, eu quero que você me mostre o nome de William Branham na Bíblia. Se você mostrar o nome de William Branham na Bíblia, nós cremos. Me mostre aqui o nome de William Branham na Bíblia. Então eles chegaram ali todos altivos, orgulhosos. Eu quero que ele me mostre. O irmão disse: tá bom. Eu posso fazer uma pergunta para vocês também? Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eles disseram: pode fazer tanta pergunta que quiser. O irmão disse assim: Lutero foi um homem de Deus? Eles disseram: claro que foi. Lutero foi um reformador, foi um homem de Deus.
Wesley foi um homem de Deus? Eles disseram, claro que foi. O Wesley foi um homem de Deus, um homem que viveu para Deus. Aí o irmão disse, então me mostre o nome de Lutero e Wesley na Bíblia. Então eles calaram. Eles foram dizer que eram homens de Deus, Lutero e Wesley, mas os nomes dele não estão na Bíblia. Então, para ser um homem de Deus, para ser um profeta, é necessário que seu nome esteja na Bíblia. Me mostre o nome João Batista no Velho Testamento? Não tem, tem a voz que clama no deserto. Aquela profecia estava em carne humana, mas o nome João Batista não tinha. Me mostre o nome Jesus no Velho Testamento? Não tinha. O anjo foi quem anunciou a Maria e disse, e será chamado de Jesus. Esse será o seu nome dado entre os homens. Então, tem que se entender claramente. É compreensível. Sabedoria tem que estar e prudência tem que estar aliado, caminhando com os filhos de Deus. Vamos lá. Parábola dos lavradores mau. Um homem arrendou a vinha com seus lavradores e se ausentou. Ele mandou os seus servos para buscar frutos naquela vinha, mas aqueles lavradores espancaram os servos e fizeram com que eles voltassem vazios. Observe. Essa parábola é aplicada a Israel, mas também é aplicada à igreja. Vem comigo, nós vamos entender isso aqui claramente. Observe. Você sabe que essa vinha é Israel. Isaías capítulo 5 fala sobre isso. Você pode ler depois. Eu não vou me deter nisto para não perder tempo. Você pode ler depois que lá fala da vinha que é Israel. Com o passar do tempo, esta vinha foi se enchendo de lavradores maus. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes, sacerdotes, sumos sacerdotes, Caifás, Anás. Essa vinha agora, quando Cristo estava aqui na terra, quando Cristo estava em carne, ela estava cheia de lavradores maus, que não produzia frutos para Deus. Embora essa parábola seja endereçada para os sacerdotes e escribas, a própria parábola diz, observe, sacerdotes e escribas são o quê? Arrendatários. Esses arrendatários que não são eleitos, pastores que estão aí, muitos deles são arrendatários, não são eleitos de Deus e não são herdeiros para herdar a vinha. Não são. Observe. Aí, a gente sabe que essa vinha é Israel, e Romanos capítulo 9 diz que de Israel vem todas as promessas, né? A adoção. Eu vou até ler aqui para a gente compreender melhor. Paulo diz, quem são israelitas? Que são israelitas? Dos quais é a adoção de filhos, é a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, a qual é sobre todo Deus bendito eternamente. De Israel vem a adoção, a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas. Vem tudo dali. Mas ao passar do tempo, essa vinha que é Israel foi se enchendo de lavradores maus. E o filho, o herdeiro, Cristo, estava ali e eles iriam matar o herdeiro porque eles queriam se apossar da vinha à força. Eles queriam a herança à força. Observe. O próprio Jesus, ele disse assim, ó, na cadeira de Moisés se senta os escribas e fariseus. Faça tudo o que eles vos disser, mas não imiteis as suas obras, porque falam e não praticam. Falavam muitas coisas que estavam na lei, falava aquilo que estava na lei, mas não praticava.
Eles não eram herdeiros, eles eram arrendatários, que se apossaram da vinha porque a vinha estava dando lucros para eles. Quem são esses arrendatários de hoje? Pastores. Se apossaram da vinha que é a igreja. William Branham, o profeta, chamou a igreja de vinha. Se apossaram desta vinha e esta vinha está dando lucro para eles. Então eles se tornaram arrendatários, porque a própria parábola diz que o pai mandou, que aquele homem mandou servos e eles espancaram e mandaram de volta. Esses servos são profetas que Deus enviou a Israel e o próprio Israel matou. O próprio Jesus disse: vocês, escribas e fariseus, ornamentam os túmulos dos profetas quando os vossos pais foi quem assassinaram os mesmos. Então, veja só. Antes de Deus mandar o verdadeiro, o falso vem primeiro. Satanás manda o falso para encher a cabeça das pessoas de doutrinas erradas, para quando o verdadeiro estiver em cena, eles não dão crédito. Não dão crédito à verdade. Eles preferem ficar com aquele ensinamento falso. Vamos entender aqui. Vamos entender aqui com relação à igreja. Deus, ele não forma organização. Ele levanta um homem. E aquele homem pega uma mensagem e vai adiante. Então veja só. Deus levantou Lutero. Ali estava um homem com uma mensagem. Justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Não é necessário comprar lotes no céu para ser salvo. Ou como quando uma moeda tinha no cofre, uma alma sai do purgatório para o paraíso. Lutero leu na Bíblia que a justificação vem pela fé. O justo viverá pela fé. Não tem nada disso, a salvação é de graça. É pela graça. É por meio da fé, não por pagamento. Então Lutero se levanta com aquela mensagem. Outros homens se achegam a ele e pega aquela mesma mensagem e vai adiante. Mas quando aquele homem morre, então aquele corpo, aquele povo se organiza, forma uma denominação. Então Deus se retira, Deus não está mais no meio. Aquele povo se torna arrendatário. Eles agora se apossam da vinha e a vinha começa a dar lucro para eles e eles não querem deixar mais o filho entrar. Crucifica Jesus novamente. Como o profeta disse, eu acuso esta geração de crucificar a Cristo novamente. Então Deus não está mais naquela organização. O mensageiro se foi. Aqueles outros que pegaram aquela mensagem e foram adiante, levaram aquela palavra. Levantou-se Úrico Zwingli. Levantou-se Calvino na Inglaterra e levou a mensagem adiante. Mas quando esses homens se vão, o que ocorre? As pessoas se organizam. Calvino pregou a dupla predestinação. Mas aí, os seguidores de Calvino, quando Calvino se foi, eles começaram a se organizar. E eles botaram na cabeça que uma vez salvo, salvo para sempre. Então agora eu posso ter 5 mulheres, porque eu sou salvo, eu sou eleito. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Começa a se organizar e a podridão entra. Porque quando um corpo morre, ele primeiramente incha, para depois se espatifar. Quando um corpo morre, ele cresce, para depois se espatifar em pedaço e aquilo se dividir em vários ramos. Isso é a realidade do assunto. Aí Deus vem e levanta agora Wesley. Wesley pega a mensagem da santificação. Ele lê na Bíblia que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Lá em Hebreus. Então ele diz, é necessário ter santificação. Então os anglicanos agora começam a perseguir o Wesley. Porque o Wesley traz uma mensagem de Deus.
Os anglicanos vêm e dizem assim, ora, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso ter 5 mulheres. O Wesley vem e diz assim, você só pode ter uma mulher. Uma mulher, é assim que a Bíblia ensina. Mas eles dizem, eu posso ter 5, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Wesley diz, se você continuar nessa vida, você vai parar no inferno. Então eles começam a perseguir aquele mensageiro, porque Deus já não está mais naquele povo. E aí aquele mensageiro segue, as pessoas que são eleitas seguem com ele naquela mensagem. Aquele mensageiro morre, o povo se organiza. Olha aí a denominação metodista, que diz que são seguidores de Wesley. Ricos, ó. Wesley disse, poupe tudo que puder e dê tudo que você puder. Mas eles são, ó, ricos. O mensageiro vai, o povo se organiza, Deus se retira dali. Veio o profeta William Branham, trouxe uma mensagem maravilhosa, morreu. 7 anos depois, eles começaram a pregar mistérios. Aí se espatifaram, porque isso teria que acontecer de novo, gente. Teria que acontecer. Quando o corpo morre, ele incha primeiramente, para depois se espatifar. Ora, estão espatifados em coxa de retalhos. Muitos deles se tornaram arrendatários, não são herdeiros, porque a vinha está dando para eles muitas coisas. A vinha está dando para eles viagem para Dubai, Grécia, Paris, Israel, Roma. A vinha está dando para eles carro de 300 mil, 400 mil, 500 mil, fazendas, chácaras. A vida deles está boa. 55 anos faz que o profeta partiu. A mensagem melhorou ou piorou? Enquanto William Branham estava aqui, não tinha sequer uma divisão. Mas quando William Branham partiu, 7 anos depois, eles começaram a pregar mistérios dos trovão. E isso, trovão para lá, e não sei o que para cá. E Jesus veio naquela nuvem de 63 e começou um monte de mistérios. E o William Branham vai voltar para cavalgar novamente. E aí segue. Melhorou ou piorou? Transformaram a mensagem em uma coxa de retalho. Por quê? Porque eles se tornaram arrendatários. Eles não são herdeiros. São arrendatários que estão se apossando da vinha como aqueles lavradores mau. São lavradores mau. Lavradores são trabalhadores da agricultura. Eles são trabalhadores, trabalham na obra, mas são maus porque se apossaram da vinha, se apossaram de parágrafos isolados para defender suas próprias mazelas. Pegaram um parágrafo isolado do irmão Branham dizendo que o dízimo é todo do pastor. E aí eles pegam o dízimo todo. Tem pastor com dízimo de 50 mil e membros passando dificuldade na igreja. Isto é a igreja primitiva de Atos capítulo 4 ou capítulo 2? Não, não é. O profeta ensinou, a maior ambição de um cristão é levar o evangelho ao moribundo pecador. Eu não posso omitir esta verdade para o povo. Então eles se tornaram arrendatários, se apossaram da vinha, e quando a parábola diz que aquele homem mandava servos, eles espancavam, chutavam e mandava eles de volta. Aqueles servos iam atrás de frutos naquela vinha, mas eles espancavam os servos e chutavam. É assim, antes de Deus mandar o mensageiro verdadeiro, Satanás enche a cabeça daquela denominação de doutrinas falsas. O mensageiro morre, levanta-se uma organização, aquilo se enche de doutrinas falsas. Quando Deus levanta outro homem, eles não aceitam. Foi assim que fizeram. Vê se essas igrejas querem a mensagem do profeta William Branham. Não querem, porque a mensagem muda a vida das pessoas. E eles são só arrendatário. Silas Malafaia, Edir Macedo, Roba Soares, Benihim, Morris Cerulo, Kennedy Copeland, de tantos outros que não dá para eu citar aqui, são todos arrendatários que se apossaram da vinha, e esta vinha deu riqueza para eles. Eles não respeitam o filho.
não respeita o filho. O dono daquela vinha disse: eu vou mandar meu filho, talvez eles respeitem. Quando eles viram que era o filho, combinaram entre si e disse: vamos matá-lo porque agora nós se apossamos da herança. Eles querem se apossar da herança da vinha desta maneira. Mas vai chegar o dia que Deus vai remover vocês daí, bando de ladrão. Deus vai remover vocês aí, cafajestes e pilantras, roubando a oportunidade das almas de entrar no céu. Mas eu sei que um eleito não será enganado. Agora vamos para a mensagem. A mensagem está cheia de arrendatários. Arrendatários que se apossaram da vinha e eles dizem que a igreja é deles. Estão cheios de devaneios. Vamos citar aqui um. Eu vou citar aquele que eu convivi com ele 8 anos e eu conheço de perto. O César Augusto aqui da Paraíba. Gente, é um absurdo. Esse homem tem a igreja central e suas filiais e ele faz questão de mostrar que ele é grande. Essa vinha, a igreja está dando para ele carro de mais de 300 mil, mansão de mais de 2 milhões, viagem para Dubai, Israel, França, Roma. Gente, deixa de ser alienado e bitolado pela religião. Não faça isto. Vai no Google e chega lá e digita assim: ingresso para entrar no Vaticano, para ver quantos euros você paga para entrar no Vaticano. César Augusto estava lá no Vaticano, tocando as mãos no pilar dos Vaticanos lá, e olhando lá dentro, gente, pagou para entrar. Agora isso foi dinheiro dele? Não, isso foi dinheiro dos dízimos do povo. Quando os dízimos nunca deveria ser usado para isto, gente. Deixa de ser bitolado e alienado, vai buscar a palavra, deixa de ser fanático. Isso é só um arrendatário que está se apossando da vinha para a vinha dar para ele a formação dos filhos dele, carro novo, casa boa. Isso não tem interesse em alma não, mas é em projetar ele próprio. Ele próprio mudou a doutrina do irmão Brana para ter popularidade. Ele é notícia em mais de 40 jornais como um falso. Eu estou falando porque eu convivi com esse homem 8 anos. Eu perdi 8 anos da minha vida. Juntamente com outro pastor chamado Rudimar Farias, eu perdi 8 anos da minha vida. Porque eu cresci sozinho nesta palavra. Esses homens nunca me ajudaram em nada. Eu perdi 8 anos. 8 anos, enquanto eu estava com o pastor Rudimar Farias, que só me trouxe prejuízo. Eu nunca tive um pastor ao meu lado me ensinando. Eu aprendi lendo a Bíblia, as mensagens do profeta, orando e pedindo a inspiração divina. 8 anos eu perdi. Esse pastor vinha de 30 em 30 dias, dava ceia e levava os dízimos. Ele nunca ganhou uma alma nesta cidade. Ele nunca evangelizou nesta cidade. Ele só tinha o ofício de pastor, mas não tinha eficácia divina. Não demonstrava ser um pastor. Ezequiel capítulo 34 diz que o pastor tem que ir atrás da desgarrada, buscar a perdida, curar a ferida. Eu perdi 8 anos. Depois que eu me separei desse povo, o meu ministério foi para frente. Caminhou. Mas eu fiquei parado. Foi o maior erro da minha vida que eu cometi. Um homem que tem um chamado divino, chamar um pastor para me acompanhar, foi o maior erro que eu cometi. Esse pastor nunca me acompanhou, nunca me deu um conselho. Nunca me ajudou. Eu aprendi tudo sozinho. Mas eles se tornaram arrendatários. Olha só. Então, para César, Vanderlei, Luiz Mendes, Joaquim, vou citar só esses 4, a vinha está muito boa, que está dando para eles fazendas, vida boa, chácaras. A vinha está dando para eles outras mulheres, divorciados nos púlpitos pregando. Está muito bom.
que é que nós queremos mais outra coisa aqui? A vinha está me dando tudo isto. Então a gente vai crucificar Jesus novamente. Estão crucificando Jesus novamente. Porque eles não são herdeiros. Eles são arrendatários. Esta é a verdade do assunto. Eu espero que você tenha entendido. Mas chegará o dia, lavradores mau, trabalhadores mau, que trabalha com o único objetivo de viver do Evangelho, de se banquetear do Evangelho, de se tornar rico através do Evangelho, como César Augusto, que tem mansão em condomínio fechado de mais de 2 milhões. Vai chegar o dia que Deus vai remover vocês, lavradores mau. Deus vai remover vocês. Deus conhece o objetivo de vocês, qual é? O de trabalhar na vinha. Não é de dar frutos para o dono, não. É de se enriquecer. Mas Deus vai remover vocês. Que Deus nos ajude e ajude a todos os filhos e filhas de Deus a não cair nestes enganos. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.